muita informação para você, não é mesmo? A gente se vê então amanhã. Tchau, tchau! Uma nova era no automobilismo está prestes a acontecer. Uma temporada de novidades. Nova aerodinâmica. Novos pneus. Mais ultrapassagem. Mais velocidade. Mais adrenalina. Todas as equipes na briga pelo título. Neste sábado e domingo, 11h30 da manhã, começa a temporada. Grande Prêmio do Bahrein, ao vivo. Fórmula 1 é Band. Começando mais Geek, e aí pessoal, como é que vocês estão? Haterman, tudo bem com você? Tudo jóia. Tá parecendo um personagem de anime, mano. Não, tem um anime aí que é uma das apresentadoras aqui gosta bastante, que fica... Então, avisar o pessoal que enquanto vocês se preparam para começar a ver Dragon Ball Super, já tá acabando, inclusive, momentos tensos. Não vou entrar em spoilers porque vocês vão ver daqui a pouco, então não vale nem a pena começar. Mas eu quero falar que hoje o programa tá especial porque a gente vai falar de remakes. Você gosta de remake, Haterman? Eu gosto. Inclusive, eu acho que já poderia ter um remake de Dragon Ball pra gente já voltar a falar do remake de Dragon Ball desde o começo. Nave, Frieza, planeta na Mech. Pô, seria legal, mano. O que faz você achar que um remake é bom? Assim, uma das características. Fala, pô, esse remake é legal e eu queria que todos os remakes fossem desse jeito. O que você acha que é imprescindível na hora de fazer um remake? Cara, ele tem que ter animação melhor, ele tem que ter uma OST, né, a trilha sonora ali melhor, e talvez ele possa corrigir alguns problemas técnicos de roteiro que rolaram aí na primeira série, e no remake pode ser muito mais rápido, muito mais dinâmico. O dinamismo é um negócio que realmente é muito interessante. Eu, particularmente, sou muito fã de quando o anime segue mais de perto a obra que ele é espelhada. No caso, o mangá. Mas, ao mesmo tempo, você perde um pouco do suspense. Mas também, quando eles criam suspense, é aquela coisa que a gente chama de filler. E filler, todo mundo sabe que não é muito legal. Então, eu fico no roteiro. Eu queria que um roteiro mais preciso fosse fundamental. Não é só isso, óbvio, mas o roteiro é essencial, né? Ah, cara, assim, se a obra é baseada no mangá e o mangá é muito bom... Então você quer ler as páginas ali, você quer ver aquela luta animada, você quer ver um momento especial ali do mangá animado. Então, pra mim, ter um bom roteiro também é meio que essencial, né? Exatamente. Não é só uma animação ou não só uma trilha sonora. Tem que ter uma história boa também, senão não vale a pena, né? E no Papo de Remake a gente ainda fala sobre remakes que a gente gostaria de ver, séries que estão abandonadas aí há algum tempo, que você, pô, essa série podia voltar, isso aqui faz um tempo que não aparece, tá tendo campeonato. Eu tenho uma lista com umas 50. Então, tem muita coisa pra discutir. Então você fica de olho, logo depois do Dragon Ball Super tem mais Geek, então não sai daí, até mais. Solta o DJ. Quem aí tem a letra da música na ponta da língua? Seco e molhado. Consegue identificar rápido o famoso da foto? Sergey Brin. Sergey Brin, boa. Sabe tudo sobre cultura em geral? Chacoalha o marido. É agora que a coisa começa. Então, vem jogar e se divertir com a gente. Os amigos Augusto e Marcelo já sentiram o gosto da vitória e vão para a segunda rodada. Qual dupla vai vencer? Nesta quarta, logo após Só Som na Band, a gente está chegando com 1001 perguntas. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas.
simetria, padrão, criatividade. São conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase serão dia 7 de junho e as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Zélia Gattai nasceu em 2 de julho de 1916 em São Paulo. Filha de Angelina e Ernesto Gattai, era a caçula de 5 irmãos. Leitor entusiasta de Jorge Amado, o conheceu em 1945, quando trabalharam juntos pela anistia dos presos políticos. A união aconteceu alguns meses depois e juntos tiveram 2 filhos, João Jorge e Paloma. Exilados, viveram na Argentina, Uruguai, Paris e na Tchecoslováquia. Voltando ao Brasil, mudaram para a Casa do Rio Vermelho em 1963. Zélia, que não pensava em escrever, foi estimulada por Paloma e Jorge e escreveu como primeiro livro Anarquistas Graças a Deus. Muito premiada e amada, ao todo escreveu 9 livros de memórias, 3 infantis, uma fotobiografia e um romance. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira 23, antes ocupada por Jorge Amado. Zélia foi escritora, fotógrafa, memorialista, mãe de 3 filhos, esposa, avó, amiga e uma anarquista, graças a Deus. Stock Car é emoção, é velocidade, é disputa a todo momento, é pura adrenalina. Brasil na pista pra pisar fundo. Direto do Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, segunda etapa da Stock Car. Próximo domingo, 3 da tarde. Eu sou o Gabriel Casagrande, Nelson Piquet, Tony Canaan, Stock Car é na tela da Band. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek! E no programa de hoje nós vamos falar sobre remakes de animes. Bons, ruins, você gosta, não gosta? Será que é uma coisa bacana, Thaís? A gente tem um monte de remake que chamaram a atenção do pessoal, tá na cabeça de algumas pessoas, seja por ser muito bom, seja por ser muito ruim. Mas eu acho que assim, nem o fã sabe o que ele quer, então reclamação sempre vai ter, né, Gé? Ah, com certeza. E a grande novidade do mundo dos remakes hoje veio por conta da Netflix, que trouxe uma surpresa aí, um tanto quanto surpresa pra mim, assim, acho que todo mundo. Ninguém imaginava que a Netflix ia anunciar o remake de Bastard. Rei também, você lembra de Bastard, né? Não só lembro, como eu assisto Bastard a cada 6 meses. Como é curtinho, 6 episódios ali e tal, a cada 6 meses. E eu tenho um pouco de medo, Jeff. Eu não, mano. Eu acho que vai ser legal. Mas eu tenho que falar pra vocês que eu não tenho medo das notícias que tem no site Geek Here. Não tem medo? Eu não, claro que não. Só notícias de primeira. Notícias boas, clássicas, animes, textos legais e muitas outras coisas que vocês vão encontrar lá, geekhere.com.br. Acessa lá. Na hora que o programa terminar aqui, se você estiver com dúvida e quiser encontrar alguma coisa nova, que não é um remake, mas que é bem fresquinho, acessa lá. Olha aí, que beleza. Então, pra começar, já que vocês estão falando de Bastard, me contem aí um enredo, se merecia realmente ter um remake, porque assim, ele lá dos anos 90, né? Eu não merecia naquela época. Churrasco, mas merecia porque ele nunca acabou, né? Na verdade, assim, Bastard é aquelas obras que tem um monte de lenda, né, Cleiton? Tipo, o autor morreu, por isso que nunca acabou. O autor foi atropelado. O autor foi atropelado. Trocaram o autor. Ele enfrentou o caminhão Kun. Teve uma época que o mangá mudou tanto que falaram, trocaram o autor, o traço do cara tá diferente, não é o mesmo cara. Ele tem alguns arcos, né, que por isso que muda bastante. O primeiro arco é o de Shiten-Oh, que é o que foi animado no formato de OVA. É maravilhoso, o Bastard tem algumas peculiaridades, né, tipo, a música tá diretamente ligado aos nomes do reino, né? Você tem Megalicana, né? Metallicana, que é o nome da cidade principal. Tem as magias do Zack Snyder, que é o grande mago protagonista da série, que são relacionadas à música também. Tem Venom, tem várias outras aí que são... Snake, Megadeth, uma época que começaram a aparecer os heróis meio vilões, porque o Dark Snyder ele é meio vilão, né? Ele é meio anti-herói, né? Protagonista. Eu acho ele vilãozão, na verdade. Na verdade, na história, ele tentou dominar o mundo, ele quase conseguiu. Ele é invocado, né? Aí o Gel vai lá, que é um padre lá, um clérigo, prende ele no corpo do menininho. E aí o único jeito de soltar ele do corpo do menininho é um beijo de uma virgem.
Sim. E aí, quando o reino de Metallicana tá sendo atacado pelo Shitenyo lá, que entre eles tem ex-seguidores da Dark Schneider ali, inclusive. Ninja Master Gara, eles não acham outra opção a não ser libertar ele. Falar, a gente vai te libertar, mas você tem que salvar a gente. Salva nada, não sei o que lá. E aí, no final das contas, ele também tem um romance, né? E aí ele acaba se juntando com a galera ali pra salvar o reino e depois recuperar os poderes. Tem toda uma quest, uma jornada pra ele recuperar, ficar forte, e os novos inimigos que estão surgindo, os inimigos antigos que querem a caveira do Dark Schneider. Eu vejo de uma forma boa e ruim isso, assim, boa porque eles podem trazer, como a gente falou, pode trazer uma animação melhor, novas músicas, né, pode trazer bastante coisa, e talvez dê um final original pra obra, já que a obra não tem, a gente provavelmente não vai ter um final, porque o autor desencanou já, ele perdeu totalmente o tesão de fazer o mangá, ele não vai terminar. Então, provavelmente, ele vai ter um final ali, tipo, original pro anime, que talvez seja bacana, sabe? Então... tem outro anime aqui na lista, que é o remake de Shaman King. E aí, Jé? O remake de Shaman King que tá rolando aí desde o ano passado. Veio na promessa aí de comemoração, né, de aniversário. A série Shaman King ganhou até um remake nos quadrinhos também, em 2017, negociaram. Em 2018, 2019, eles começaram a lançar editora, aí. Né? Ele foi pra Kodansha, né? E ganhou uma série, capas diferentes, alguns tracinhos melhorados. Aumentou o volume, porque ele vinha com 32, agora ele tem 35. Tem muito spin-off também, né? Ganhou muito spin-off, tem um monte de spin-off. E agora tem esse anime, né? Que ele veio em comemoração e veio como a história verdadeira. Porque o anime anterior, quando ele foi lançado, a história não tava nem na metade, quase. E a adaptação... episódio 12 só. Do 13 em diante já muda tudo quando eles vão pra América. Acho que o Shaman King, o Shaman Fight não acontece nem em Tóquio, pra você ter uma ideia. Eu achei que ele tá meio fraco de animação, assim, não tá entregando muita coisa, não. O problema nem tá rushado, ok, os caras rusharem pra caber tudo em 60 capítulos, o problema é a animação tá ruim, né, cara? A animação tá muito ruim, não tá complicado. Uma coisa que faz eu me afasta totalmente, um remake com animação ruim. Então, aí eu tenho uma pergunta pra vocês, então. O que é essencial ter num remake? Porque já que eles estão se propondo a refazer aquele anime, eles têm que dar uma dedicada maior ao roteiro, à animação, e aí? Assim... Minha opinião, basicamente se você vai fazer baseado num mangá, não é uma obra original ali, que o cara tá começando já, você já tem uma história muito boa, que é o mangá que já fez um sucesso enorme, que os caras estão falando, mano, tem esse mangá aqui, que ele foi adaptado de uma maneira simplória, ou o caso do Shaman King na primeira parte não estava completo ainda, eles quiseram lançar o anime, agora vamos lançar uma versão 100% fiel ao mangá. Legal, você não vai ter a surpresa, você não vai ter nada de novo, mas você vai ter a história de uma obra de mangá que você tanto ama animada. E aí, quando vem com uma animação ruim, você já brocha. Você olha pro primeiro capítulo e fala, mano, não quero assistir. Fico no mangá. Minha experiência é bem melhor. Então, assim, tem que vir com uma animação legal e, no mínimo, uma boa trilha sonora, né? Com as músicas. Eu gosto de roteiro também, baseado na obra original, mas eu sei que tem uma vertente, é uma galera que gosta, eles gostam de ver os animes com uma história nova. Não é muito a minha pegada, não. Eu prefiro ver um storyboard, um mangá como se fosse storyboard e aí animado, só pra ver como é que fica. Não, mas eu acho que tem... Vai assistir os filmes. Tem jeito de adaptar, porque, por exemplo, acho que o exemplo clássico que a gente tem é o próprio Fullmetal Alchemist. Sim, porque o primeiro, realmente, muito mangá sofre disso, né? Aliás, muito anime sofre disso, porque ele alcança o mangá muito rápido, o mangá não termina e eles têm que dar um fim pro anime. E o Fullmetal, tanto a primeira versão quanto o Brotherhood, que veio depois, que ele é mais ipsis literis o mangá, eu acho que as duas versões são muito boas. Sim, concordo. É um caso muito raro aí, É um caso muito raro. Por exemplo, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, Soul Eater, por exemplo, foi um que sofreu disso. Eu adoro o final de Soul Eater, animado. O mangá eu acho maravilhoso, eu acho do anime ruim. Eu gosto do anime. Eu não gosto. Eu gosto do anime. Aí, ó, é que ele gosta de qualquer coisa. Eu gosto do anime. Muito bem. É um dos poucos que eu gosto, viu? Diga. Mais um da pilha que sofreu com alcancei o mangá muito rápido foi o Fruits Basket de 2001. Nossa, verdade. É um pecado, porque fazia muito sucesso na época e o anime, quando alcançou, criou a história e depois terminou, né? Já era. Acabou, não foi mais nada. Foi sair agora, faz pouco tempo, né? 2019. 2019, que inclusive eu gosto muito desse remake que fizeram em 2019. E aí sim, ele se propõe a adaptar o final do mangá. Tanto é que na primeira animação a gente tem aí questão de 26 episódios, nessa nova 63, se não me engano. Algo assim. Mas terminou de um jeito meio estranho primeiro. Meu bruxo, a gente percebeu que... E aí, né? Tanto é que tem alguns personagens que acabam não aparecendo ali. Verdade.
Mas essa animação nova eu acho que vale porque o traço tá muito bonito. Tá bonito mesmo. Assim, Isso ajuda, né? Tecnologia é sempre pro bem, né? Quer dizer, na maioria das vezes. eu ainda acho que o anime de 2001, ele tá mais próximo ao traço do mangá. Mas eu gosto desse traço que fizeram nessa animação nova de 2019. Mas assim, os dois são muito legais de você assistir, porque a história é muito legal. Sim. A questão do horóscopo chinês, do gato que saiu da festa, e a relação da Toru com o Ryo e com o Yuki, por aí vai, né? Vocês já conhecem Fruits Basket, a gente não vai ficar se aprofundando aqui. É por isso que esse formato de séries do jeito que tá rolando hoje são packs menores, né, de episódios ali, e tem um hiato entre a primeira e a segunda temporada, ajuda bastante, que é muito difícil alcançar o mangá. Verdade. Muito bem, nós temos também Dragon Quest. Esse tá maravilhoso. Tá ficando Esse muito aí bom. ficou muito melhor que o original. Muito melhor do que o original, apesar do começo ser um pouco mais rushado. Né? Eles compilaram ali basicamente a primeira série que tem 52 episódios em 26, 27. E tiraram muita piadinha que hoje não cairia muito bem. Por exemplo, aqui no começo dos anos 90 era ok, tipo o cara pegar no peito da menina, alguma coisa. Tiraram isso aí também. Eles deixaram muito mais aceitável, muita coisa, assim. E a animação tá com a qualidade muito boa. A Toei Animation tem feito algumas experimentações de mistura de computação gráfica com anime e ficou muito bom, assim, show de bola. Vocês As músicas muito estão isso boas. no Dragon Ball Super Broly, né? Que você tem Testar. essa transição também. E já que o assunto do programa de hoje são remakes, que tal se a gente falar de animes que mereciam um remake bem feito, Thais? Um remake formoso. Já pensou, Clay, se a gente tivesse ali, ó, o telefone, o WhatsApp das Sr. grandes Toei. produtoras, Sr. Toei, Sr. chega Toei. aí, ó, faz aqui esse remake aqui desse anime que a gente quer ver. Quiçá tivéssemos esse poder, mas a gente não tem, mas Não a gente tem. pode fazer uma listinha falando quais animes moram nos nossos corações e a gente Exato. gostaria de ver um remake. Exatamente, a listinha do coração de coisas que provavelmente são impensáveis. Na verdade, não tanto, porque a Netflix provou aí com Bastards que nada é impossível nesse mercado. Eu já queria jogar aqui pro Haterman logo de cara o primeiro remake que eu gostaria de ver. E eu acho que isso vai acontecer muito em breve, não no formato de remake, mas de alguma outra coisa, talvez até melhor, que é Slandunk. Slandunk é uma boa. E South Park já provou que a Netflix pode fazer remake do que quiser, né? Slandunk tá com um projeto agora pra 2022 de ter um filme no cinema. Um filme animado, tá? Um filme seria melhor que um remake? Depende do que o filme vai contar a história, né? É porque você falou assim, pode ser ganho remake ou ainda melhor. Então, ou ainda melhor, tipo, apareceu alguma coisa aí, eu não sei óbvio, o que pode ser o filme, sabe? É óbvio, que Slandunk 2. é óbvio que quando a gente fala de filme, o orçamento é muito maior do que de uma série. Então, assim, qualidade é lá em cima. E abre precedente. Se a bilheteria explodir... Mas é que assim, tem que ver se o filme vai ser um filme só, porque aí você vai querer adaptar tudo, aí eu acho horroroso. Pensando por cima, é possível fazer um filme só do final do anime, porque o anime não tem um final. Tem eles chegando, né, no Nacional. A lousa. Tem ele, não, A lendária não é lousa. essa. Tem ele chegando no Nacional e ele conhecendo alguns times que ele vai enfrentar, só que o primeiro time que eles enfrentam no Nacional é o time que tira eles da competição, entendeu? Eu não quero nem entrar em muitos spoilers, mas é basicamente isso que vai acontecer. É o time mais forte da competição. Sabe aquele clichê do time mais forte da competição? Sim. Ser o primeiro que ele vai Mas aí enfrentar? você não tem que ter lido o mangá ou assistido o anime pra você ir Cara, pra o esse Slandunk filme? tá sempre na lista dos mais populares. No Japão, é eu tô meio falando, óbvio né? que todo mundo conhece o Slandunk. Fica No por Japão. essa, sabe? Aqui no Brasil é que Eu acho Eu nunca que assisti Slandunk. entendeu? Tá, a primeira. não conheço. Agora, se eles fizessem um esquema Mas que nem o Berserk fizeram lá de fazer 3 filmes recontando tudo, ou 3, 4, uma trilogia, talvez desse bom. Você tá sonhando muito alto, né? Se fossem 3 filmes, seria Seria muito legal. E um Senão filme só que faz não. Filme que não contasse essa história seria um filme provavelmente conversa. E Porque seria o Sakuragi trocando ideia com a galera pra saber onde é que eles estão, o que eles estão fazendo. Não, e Slandunk é uma obra que eles podem muito bem mirar no público mais velho sem se preocupar com a nova geração. E simplesmente fazer o final do filme pra galera no cinema e é isso aí. Se você quiser saber mais, lê o mangá e depois assiste. É muito porque tem gente que às vezes não conhece a obra e vai ver o filme, vai ver essa coisa nova que vão lançar e aí vai atrás do original. E o jogo em si, esse que eu tô falando, é o mais dramático, assim, de longe da história. verdade. Assim, não o mais, porque tem o do fatídico raspar o cabelo lá, também, que é muito legal. É muito bom. Mas esse jogo, ele é muito importante pra tudo. E Slandunk a gente sabe que é um anime que trata mais do relacionamento do time do que do Basquete jogo de em basquete em si. Ele é só um pretexto. Então, esse jogo seria um jogo muito bom de entrar no cinema. Eu ficaria Eu muito acho feliz. também. Eu também. Clay, Diga. e o que você acha de um remake
de Dragon Ball. Não, obrigado. O clássico. O pequenininho. Dragon Eles fizeram Ballzinho. um filme, né, Cleiton? Que é Eles fizeram um filme de 10 anos, meio que compilando. É assim. bonitinho esse filme. É, mas é que já tava. É que o problema desse filme é que tava na fase do GT. E aí eles usaram até a roupinha. Usaram né? até a mesma roupa Usaram a do GT, o traço era do GT. Ah, mas só isso é bonito. Não, mas é que, tipo, eu não sei, cara. Eles como é que eu vou falar? A animação era a mesma e tal, e aí você via que tipo, tinha muito GT ali nesse negócio. Eles colocaram algumas coisas ali. Não que eu falo, de novo, eu sou um defensor até do GT, assim, de algumas partes. De duas coisas. É, duas coisas do GT, mas eu não acho que precise, assim, de um... Veja bem, a gente não tá falando de Kai, a gente tá falando de um negócio que é até bem diferente de Dragon Ball Z. Eu também, do Z aí eu já vejo mais potencial. Muito bem, o próximo da lista, Berserk. Porque vamos lá, né? O anime de 97 tá um pouco datado já. Não. E ele tem uns Não? filezinhos, né? Eu não acho. Eu queria um anime não novo. acho. Eu Eu até acho. Eu queria um novo, mas assim, é muito mais fácil falar que esses filmes do Golden Age estão datados já do que o Berserk de 97, gente. Eu não gosto muito. Ah, O Berserk de eu 97 gosto muito das músicas, eu fui assistir esses dias e eu achei meio estranho. Posso estar sendo traído Cadê o rodo do Haterman? Cadê o Roro do Eu Haterman? também posso estar sendo traído pela minha memória afetiva, porque mas eu as vou falar que músicas faz algum tempo que eu não assisto, Eu mas acho eu que achava maravilhoso. O problema real do Berserk é que ele tá todo dividido, né? Em momentos com remakes ou continuações. E é tudo diferente uma coisa da outra e é um problema. É que o anime de isso. 97, primeiro que ele já não é muito fiel ao mangá, né? Não. Quer dizer, ele é fiel e não é fiel ao mesmo tempo, porque ele corta muita coisa. Ele, assim, a parte do o começo do mangá, que é toda do Kuroisen, que lá, o Espadachim Negro. Espadachim Negro não tem. Não tem, você tem um capítulo só, e aí, tipo, corta pro Golden Age já e você, ué, o que tá acontecendo? Sim. Aí você fica no Golden Age e ela acaba não, isso. E ele não volta do Golden Age. Ele não volta do Golden Age. E quando, o Berserk, pra mim, por muitos anos, era aquilo. Sim. Pra mim, terminando daquilo, eu falei, nossa, imagina. Pra todos nós. Pra uma continuação disso. E depois que eu falei, não, no mangá continua, tem um monte de coisa, tem, sei lá, 10 anos de mangá ainda pra frente. Falei, caramba, que assim, explodiu minha cabeça. Aí os caras fizeram uma continuação, só que em CGI, ficou horrorosa. Que é recente, né? Agora, se tivesse uma animação assim real, assim, bacana do Studio Witch, alguma ou coisa Bones, ou, assim. né? Seria bem legal, seria bem legal. Eu ia gostar Mapa, muito. né? E aí sim, mostrando Agregando tudo, seria tudo muito na mesma melhor. história, né? Sim. Agrega tudo no mesmo conteúdo, pra gente não precisar ir atrás de filme, série antiga e série nova. E aí dá um final, pode dar um final assim. Eu Sim. acho, merecia. Porque já que o mangá não teve final, faz um final Merecia. lá. Merecia um Então, final, aí já não é um era. pouco delicado? É muito Outra delicado. pessoa terminar uma muito. obra Mas dessas, isso, aconteceu, trabalho mas do- isso aconteceu tanto já. Já Mas com aí- Com o aval da pessoa que é a da Pega o obra, aval né? da esposa, Então, do coisa lá e fala, da mas família, aí- e fala, a gente vai fazer um final original. Eu acabou. acho um problema. Acho que seria difícil. Vai ser a mesma coisa do... Não acho um problema vai que ser eu a mesma- digo Vai ser a um mesma problema de coisa do adaptar. Bastard. Não, eu só não acho problema de adaptar. Acho que é um problema deles conseguirem esse aval. Acho que a pessoa não daria. Ah, vai sim. Eu não sei, cara. Vai sim. Eu não sei. Vai sim. Muito bem, e o que dizer então, gente? Naquela onda de refazer o final, Yu Yu Hakusho. E o Hakusho, que teve o OVA, que nem a gente tava falando agora há pouco. Teve um OVA que contou o último capítulo lá, mas é o último capítulo do mangá. Não foi nada, tipo, o anime acabou do jeito completamente diferente, né? Eu prefiro o final do anime. Eu E o Hakusho é um que eu não sei se eu gostaria de ver. O Hakusho, Remake, porque assim, é muito bom, é muito redondinho a série clássica, tem tudo. Músicas, personagens, dubladores, a animação. Não tem muito não tem o que reclamar do E Yu. o Yu também tem o lance de ter sido vários estúdios, né? Tudo bem, Ele mas- errou, mas tipo, sei lá se... Mas tinha foram equipes vários- de animação, talvez equipes equipes de animação diferentes, diferentes, assim, com diretores diferentes, acontece bastante no One Piece também. Mas é que o Yu não incomoda isso. Cara, você tem alguns estilos diferentes que são mais legais do que outros, mas de maneira geral não incomoda. De novo, aí eu acho que vai entrar muito o estúdio que vai produzir. Se for, por exemplo, uma Madhouse, do jeito que fizeram o Hunter x Hunter, com aquela qualidade, seguindo tudo muito homogêneo ali do começo ao final, talvez ficaria legal, mas eu não sei. É que o Yu, o anime, ele tem o mesmo problema e bênção do Berserk de 97. Ele segue certinho a história, só que ele corta muita coisa. O começo do Yu no mangá, ele é muito arrastado, porque você tem muito... Era pra ser um gag mangá e ele virou um mangá de porrada ali, tipo, no terceiro volume ali. Sabe? Ele adapta melhor, né? O anime E aí adapta o muito anime, ele melhor. simplesmente faz... E vira 6 capítulos isso aí, depois ele já vai pra verdade. porrada já, você entendeu? É verdade. Então, tipo... Sei lá, pra galera que gosta de porrada, talvez seja melhor, você entendeu? E o eu final sempre- é melhor também. Eu sempre acho que, assim, esse limiar do... Não vai mexer com esse negócio que eu amo, que marcou a minha infância, a nostalgia envolvida, com realmente dá pra melhorar. Eu acho que é muito delicado você mexer com essas coisas e o Hakusho tá muito dentro disso. Tá muito. Sim. É verdade.
E aí, o que vocês têm pra falar de Flame or Recca? Esse sim. Esse precisaria de um remake completo, né, Jé? Nós como os dois fãs de Flame of Seguindo Recca, ali o mangá, um Bones da vida, um Ufotable fazendo um Flame of Recca. o presidente do brasileiro do fã-clube. O Flame of Recca é esquecido no churrasco? É super esquecido. Ele tem um problema, O problema dele é o sério. começo, né? Não, tudo, porque quando ele nasceu pra bater o Yu Yu Hakusho. Então ele nasceu igual o Yu Yu Hakusho. Você olha os personagens, os personagens são iguais, os personagens são idênticos. É o lance da lição de você casa, tem um Domon e você tem um Cobra que são iguaizinhos, e por que você vai gostar do Domon sendo que você tem o Cobra lá com todo o carisma dele, sabe? O Domon é bom também, mas não dá. E aí você tem aí a exploração de uma identidade só a partir aí do volume 8, 9 do mangá. Que aí até o final depois muda demais, né? Ele ganha uma identidade, mas é bem depois. Então talvez o remake seria a partir aí desse oitavo volume. Tudo. Tem que ser do começo. Porque mesmo sendo essa coisa idêntica... Sim. É que não é... Ele é idêntico em alguns pontos... Porque ele tem o torneio, ele tem uma primeira missão inicial ali, que é como invadir a mansão e tudo mais. Igual, ele tem uma construção parecida. São muito parecidos. Eles têm os 4 personagens, mas ele tem as suas particularidades, ele tem algumas coisas originais dele ali, porque senão a gente vai acabar falando que é um 100% plágio. Ele é uns 80% plágio ali no começo. A série ganhou um final de videogame, né? Que os dois últimos volumes são animados, um AVAzinho de 40 minutos. Se viesse inteiro naquilo, já tava bom. Já. Perfeito. Eu gosto muito. Eu tô sentindo muita falta daquele rodo hoje aqui. Eu também. Não, o Flame of Recca... Eu passo um pano fácil pra Recca, eu não tenho problema. Eu seco até um gelinho se precisar. Ele nasceu parecido. O pior que o anime original é do Pierrot e o Urameshi Tosatsujin, que é o torneio das trevas deles. A animação você não sabe se é o Urameshi ou se é o Hanabi Shireka que tá lutando contra o Kukai / Toguro, porque a cena é assim, ó. A cena do dedinho assim, ó, é igualzinho. Tem outra cena é igual. Tem outra cena que é igualzinha, quando a pedra cai em cima do Urameshi. É igual. A pedra caindo em cima do Eureka, quando ele usa o Karyu lá a primeira vez. Mano. Rapaz. Clay, a gente nem falou, olha, Claymore eu queria ver um remake pra ter um final. Pra ter o final, exatamente. Que a série é muito boa, mas não tem final. Exatamente. Eu quero saber de você que tá em casa, qual que é o remake que tá na sua lista de desejos? Deixa pra gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Exatamente. Não deixe de acessar o nosso site também de notícias, o Geek Here, geekhere.com.br, para ver críticas, notícias, informações, tudo relacionado à cultura pop no geral aí. Fica antenado, fica no Geek Here. Isso aí. E falando em desejos, não passa vontade. Acessa logo lojageekhere.com.br. Lá tá cheio de figuras legais, tem pop, tem camiseta, tem um monte de produtinhos legais. Endereço aqui na tela, o QR Code, ó, no lugarzinho ali, ó, do lado do Jack, você sempre vê. Acessa agora. Que beleza. Muito obrigado por você de casa que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê, claro, no próximo programa. Tchau, tchau. Uma nova era no automobilismo está prestes a acontecer. Uma temporada de novidades, nova aerodinâmica, novos pneus, mais ultrapassagem, mais velocidade, mais adrenalina. Todas as equipes na briga pelo título. Neste sábado e domingo, 11h30 da manhã, começa a temporada. Grande Prêmio do Bahrein, ao vivo. Fórmula 1 é Band. Os seguidores de Zenildo no Instagram ficaram surpresos com os anúncios nos stories. TV de 53 polegadas por menos de R$1.000, celular de ponta por R$3.500 e o preço dessa geladeira também estava ótimo, mas era tudo mentira. Um hacker invadiu a conta e tentou enganar as pessoas com as ofertas falsas. Eles mandaram para mim um voucher de um restaurante. Eu passei meus dados, ele mandou o link e eu cliquei. Quando eu tentei entrar no Instagram, na minha conta, já não existia mais. Segundo esta especialista em direito digital, se a pessoa provar que caiu em um golpe e fez a transferência, ela pode ter o dinheiro de volta.
Solicitar ao banco a devolução do dinheiro. Ela prova que ela foi vítima apresentando o boletim de ocorrência. O prejuízo gerado por golpes na internet foi de cerca de 650 milhões de reais só no ano passado no país. Entre os crimes mais cometidos no mundo virtual está a invasão em contas de redes sociais, com quase 20% dos casos. Algumas dicas são valiosas. Tenha senhas fortes, com no mínimo 8 caracteres, números e símbolos. Fique atento a links suspeitos e ative a autenticação em 2 fatores. Tudo por aqui é grandioso. Do cuidado com os objetos e obras de arte que contam nossa história, até a tecnologia empregada para transformar um dos museus mais visitados do país num lugar que vai unir tradição e modernidade, como os museus mais famosos do mundo. Só que antes de te contar como vai ficar o novo Museu do Ipiranga, vamos voltar para lá, onde tudo começou. Parte da história da independência do Brasil está atrás dessas portas. Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista. Museu dos encontros cívicos, das crianças brincando na fonte, da turma da faculdade, da fantasia de carnaval, do casal de noivos. Que hoje é da Universidade de São Paulo, mas que já foi da Secretaria de Educação. Museu que ocupa um lugar especial no coração dos moradores do Ipiranga, principalmente dos mais apaixonados, como o seu Domingos. Ali existia o vai e vem. Os moços ficavam parados, e em volta do jardim as moças andando. Era o vai e vem. Era um jeito de paquerar, Era um jeito de paquerar que chamava o vai e vem no Ipiranga. Era famoso nessa época de 1940. E foi ali que surgiu o namoro do meu pai e da minha mãe, que foi no Jardim Francês. Que incrível! Olha que coisa romântica. A beleza do prédio é tamanha que muitas pessoas que não conhecem a história do museu pensam que se trata de um antigo palácio, moradia da família real. Só que, na verdade, é um prédio-monumento encomendado por Dom Pedro II para homenagear os feitos da coroa e do pai Dom Pedro I. A construção foi feita aqui, porque foi às margens deste rio Ipiranga que o então príncipe regente, no dia 7 de setembro de 1822, recebeu uma carta da esposa, a princesa Leopoldina. Ao perceber a necessidade de romper com Portugal, declarou independência ali mesmo. Curiosamente, o prédio só foi entregue em 1895, quando a República já era uma realidade e a monarquia tinha caído em desgraça. As primeiras exposições foram então de história natural, mas depois de tanto tempo o acervo é vasto e conta com peças ligadas à história, artes, biologia, etnografia. O público do museu foi crescendo a partir dos anos 20 e chegou ao pico de visitantes na década de 70. Que ao longo da semana o predomínio era de professores com seus alunos e dos vários níveis escolares. E que aos finais de semana havia um predomínio de famílias inteiras. Então ia o avô, a avó, o pai, a mãe, as crianças. E o interessante disso tudo é que pais e avós contavam para as crianças como era o museu na época deles, porque ele já tinha estado lá. Maria Cecília já foi diretora do museu e depois de mais de 20 anos trabalhando lá, percebeu o interesse de pessoas de todas as regiões do Brasil. Essa instituição aqui no Ipiranga sempre foi popular. Pessoas mais simples, analfabetos ou não, entravam, andavam, iam, voltavam e tinha uma tradição das escolas levarem os alunos lá. Escolas públicas, preferencialmente. Era preciso ir, porque aquilo que estava nos livros, as professoras faziam os alunos entender
como é que era lá. Quer dizer que você veio como aluno e depois como professor? Sim, trazendo meus alunos, lembrando dos museus, é o reconhecer aquela imagem impressa num livro didático de verdade, ao vivo, né? E aí isso você guarda, você vai lembrar. Junto ao prédio fica o parque e o Monumento à Independência, que ainda recebe milhares de visitantes por ano. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Entende? O meu museu é o meu museu. Eu tenho orgulho de falar que eu moro no Ipiranga por causa do meu museu. Como é que tá essa saudade? Nossa, a saudade está imensa. Saudade porque o museu está fechado há quase uma década por causa de problemas na estrutura. Mas essa história a gente conta amanhã. José Roberto deixou de pagar 2 cartões de crédito no início da pandemia. Com juros sobre juro, a dívida chegou a R$12 mil. Ele entrou o ano no azul depois de negociar com os bancos com a ajuda do Serasa. O débito caiu para R$2 mil à vista. Eu fui lá e resolvi, graças a Deus, deu tudo certo. Qual é a sensação de estar com a dívida quitada? Poxa, é um alívio, né? Nome limpo é outra coisa. A dificuldade em quitar dívidas assumidas durante a pandemia, aliada ao desemprego, à inflação e à escalada dos juros, fez o número de inadimplentes no Brasil atingir o maior patamar em 12 anos. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que 27% das famílias estão com contas em atraso. Antes de partir para a negociação, lembre de guardar um valor para despesas essenciais. O que adianta eu estar com o meu cheque especial coberto ou um crédito lá pago e aí eu não ter dinheiro para tomar uma condução para fazer uma entrevista de emprego? Ou, por exemplo, se eu trabalho com transporte, meu carro está quebrado. O próximo passo é priorizar as dívidas com juros mais altos. Tente um acordo com as instituições financeiras. Às vezes, um crédito com juro baixo, como um consignado, pode ser usado para quitar uma dívida de juros altos, como cartão de crédito ou cheque especial. Antônio é craque em negociação. Transformou uma dívida de R$5 mil em R$500. Acho que vale a pena você oferecer, não aceitar a primeira negociação. Se não for a primeira, você faz um jogo duro, fala, ó, me retorna daqui a alguns dias que eu vou ver o que eu faço. Eles vão aceitar, porque já foi pago. A dívida já está paga. Ali é juros. O que era um bico no período de isolamento social virou emprego formal. A Rayane agora conserta aparelhos eletrônicos no centro de São Paulo. Faz total diferença, né? Que formal a gente tem algo que está ali garantido, informal já não tem, né? Só nessa galeria são cerca de 300 funcionários atuando na mesma área. Com a inflação e a perda do poder de compra, tem muita gente procurando consertar o que tem antes de comprar um aparelho novo. É um serviço, né, de alta demanda e também de uma necessidade tecnológica que todo mundo tem hoje em dia, né? Então, dentro dessa visão, a gente se sentiu muito confortável em contratar mais alguém para a gente poder, né, alavancar o nosso negócio. O ano de 2021 foi positivo para esses e outros serviços com alta de quase 5%. É o setor de serviços que mais emprega no país. Nessa academia que fica na zona norte de São Paulo, a procura dos alunos depois da reabertura e da vacinação impulsionou as contratações. A gente tem vaga de manobrista, recepcionista, parte de liderança e gestão. A gente também tem a parte de professores de aulas coletivas, ginástica. Faz quase uma década que o Museu do Ipiranga está fechado por causa de problemas na estrutura. Durante todo esse tempo, apenas os funcionários e pesquisadores puderam entrar. Porque o edifício foi construído para ser um monumento, ele não foi construído para ser um edifício público de ocupação constante, né? Então, os problemas de conservação do museu se agravaram nos anos 90. Agora o Museu do Ipiranga se prepara para um novo capítulo. O trabalho segue em ritmo acelerado e tem dia, hora, minuto e segundo para acabar. Nos 200 anos da independência brasileira,
tudo estará pronto para os visitantes, inclusive esse chão que hoje é recuperado com tanto cuidado. Acho que é um sonho para todo mundo, né? Porque quem não gostaria de estar hoje trabalhando para o Museu do Ipiranga é um privilégio. As 450 portas e janelas foram restauradas, muitas delas pelo Wilson, que é minucioso na função. Adequada a ela, que tem as mesmas veias da madeira. Quem olha parece que nem foi feito o restauro. Você chegou a conhecer o museu aberto? Não, né? Não cheguei a conhecer. E agora, vai vir visitar depois de pronto? Com certeza, né? Quando eu estiver prontinho, vim aqui dar uma visitada com a família. Pela idade da estrutura, não é aconselhável a instalação de ar-condicionado. O jeito foi então importar da Bélgica esses vidros especiais, que impedem a entrada de todo o calor e luz do sol dentro do edifício. Uma forma de melhorar o conforto dos visitantes e também preservar o acervo. Para proteger a nova fachada, as redes especiais, elas impedem a aproximação de visitantes indesejados na preservação do patrimônio histórico, os pombos. A nova cor, na verdade, é antiga. É exatamente o tom de amarelo que o prédio tinha quando foi inaugurado. Foi feito todo um trabalho de decapagem, camadinha por camadinha, até se chegar ao original para se detectar qual foi a cor original na entrega do prédio. As famosas fontes do jardim, que surgiram no centenário da independência, estão em processo de impermeabilização. Essa porta, a murada foi interrompida. O museu conta agora com uma parte nova, recém-construída, que fica no subsolo, praticamente debaixo do prédio antigo, a 8 metros de profundidade e 35 mil metros quadrados de terra escavada. Auditório, cafeteria, salas para oficinas, laboratório de arte, tudo feito com arquitetura moderna, de concreto aparente. Este aqui é um recorde de uso de concreto colorido, pigmentado. Esse edifício tem 7 mil metros quadrados, que por coincidência o edifício histórico tem 7 mil também. Então o museu está duplicando a sua área utilizada. Uma das maiores preocupações na reforma e também na ampliação do edifício é a acessibilidade, né, Frederico? Esse eu acho que é um dos grandes desafios para a arquitetura e para a engenharia na execução, de tornar esse edifício de 150 anos de idade acessível segundo as normas modernas, as normas de hoje em dia. A partir de agora, quando o seu telefone tocar, você vai saber quando for uma chamada de telemarketing. Em toda chamada do tipo, vai aparecer um 0303 na frente do número. Por enquanto, a regra vale apenas para ligações feitas de números de telefone celular. Para fixos, a medida começa em junho. E a gente tendo acesso a isso, você pode atender ou não e até mesmo ter noção do que se trata. A empresa que não se adequar às novas regras pode ser impedida de funcionar. O próprio consumidor pode fazer a denúncia ao PROCON. Então, a orientação é, chamadas que vêm de 0303, o consumidor pode atender, que é um telemarketing responsivo, que quer entrar nessa nova era de confiança, confiabilidade e respeito. Além disso, a partir de agora, dá para fazer um bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing. Basta ligar para o call center da sua operadora. As mudanças serão um desafio para as empresas de telemarketing. Então, elas vão ter que misturar serviços digitais de mensagem, comunicação com o consumidor antes da ligação. As empresas estão se adaptando. O setor é um dos que mais empregam no país, com quase 1,5 milhão de funcionários. A entidade sugeriu, né, a Anatel, que se faça uma transição de mais algum tempo e a gente tem aí feito um debate direto com a própria Anatel e as operadoras para viabilizar a implantação com a maior urgência possível. Presídios comuns e de segurança máxima em todos os continentes.
Existem brasileiros presos em 84 países. São mais de 3.100 pessoas atrás das grades, entre já condenados ou aguardando julgamento ou deportação. Dos 1.800 que cumprem pena, o principal crime é o tráfico de drogas, seguido por homicídio, roubos, furtos e prostituição. As viagens de partida de muitos desses brasileiros que acabaram presos foram pagas pelo crime organizado, segundo as investigações. São as chamadas mulas. As estatísticas mostram que há 21 casos pelo mundo de pessoas nascidas no Brasil condenadas à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em números absolutos, os países com a maior quantidade de brasileiros presos são os Estados Unidos, que tem grande parte dos casos no setor de imigração, Espanha e Paraguai. Se for levado em conta apenas o crime de tráfico, a Espanha lidera o ranking, seguida de Portugal e da Alemanha. O soldado ucraniano faz uma dancinha ao som de Michael Jackson. O vídeo publicado na rede social TikTok tem mais de 80 milhões de visualizações. Nesta outra gravação, ele juntou os parceiros no fronte. Podemos olhar para aquilo e pensar, esse soldado não sabe que a guerra é séria? E podemos olhar para aquilo e pensar, falando a linguagem mais comum do TikTok, esse soldado consegue noticiar a guerra em que ele se encontra. Há uma ambiguidade, uma contradição naquela cena. Mas os registros da guerra na rede social vão muito além das dancinhas. Muitos ucranianos civis que já tinham dezenas de milhares de seguidores deram um tempo nas brincadeiras para mostrar explosões, a invasão de tanques militares e a destruição causada pelo conflito. Mas essa alta capacidade de viralização do TikTok também pode ser usada para disseminar informações falsas. Os vídeos normalmente são compartilhados sem muito contexto e se espalham de forma rápida, um prato cheio para a propagação das fake news. A ONG americana Media Matters emitiu um alerta dizendo que a desinformação durante a guerra está aumentando o medo e a ansiedade entre as pessoas. O TikTok não pode ser tratado por ninguém como um veículo de comunicação confiável. A informação com credibilidade vem da imprensa profissional. Os jornalistas observam métodos próprios, fazem checagem, olham por ângulos diferentes um mesmo fato. Esse aprendizado, que tem a idade da experiência democrática, é imprescindível para que a gente possa ter acesso a uma informação que mereça crédito. Este homem, que prefere não ser identificado, pagou R$20 mil para coiotes, agentes que conduzem pessoas de forma ilegal para os Estados Unidos. O morador do leste mineiro foi detido há 2 semanas na fronteira com o México. É muito sofrido. Você dorme no chão igual porco, você não come, que presta. Tem mais de 10 dias que eu não estou comendo, só lanche. Se ele tivesse conseguido atravessar a fronteira, teria que pagar ainda mais aos contrabandistas. Aí eu teria que pagar a eles R$110 mil. Eu não aconselharia ninguém. E não tem vontade demais. A história é parecida com a de milhares de brasileiros que têm desembarcado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins toda semana. Hoje, mais 2 aviões com deportados chegaram no terminal. Desde 2019, quando o tratamento a imigrantes ilegais foi alterado pelo governo norte-americano, o número de voos já chega a 61, trazendo mais de 5 mil pessoas. De acordo com a Polícia Federal, cerca de 50 mil brasileiros foram detidos no ano passado na fronteira entre o México e os Estados Unidos. O crescimento foi de 500% em relação a 2020. Mais da metade desses imigrantes são do leste de Minas, de cidades próximas a Governador Valadares. A pena para quem promove a imigração ilegal com o objetivo de obter lucro varia de 2 a 5 anos de prisão. Mas os contrabandistas continuam agindo. Elas são conhecidas nos meios, elas não se escondem
digamos, como um traficante de drogas. Cada cidade tem seus grupos. O que for mais próximo, com mais confiança. E, obviamente, na região, onde tem demanda, vai ter oferta de pessoas querendo levá-las. Para este especialista em relações internacionais, as dificuldades impostas pela pandemia também contribuíram pela busca do sonho americano, que para muita gente tem virado pesadelo. São pontos muito negativos que envolvem, inclusive, os riscos de uma deportação internacional. Num posto do Rio, motoristas reclamaram que o abastecimento parou antes do preço aumentar. Clientes chegaram até a chamar a polícia. Todo mundo parado. Olha isso. Tô atendendo ninguém. Essa batalha para economizar tem tudo a ver com a guerra na Ucrânia, que levou o preço do barril do petróleo a disparar no mercado internacional. Apesar do Brasil ser um grande produtor e até exportador, cerca de 30% do combustível consumido por aqui ainda vem de fora. A Petrobras, que desde janeiro vinha segurando o preço, cedeu. Muito embora o Brasil seja um exportador hoje muito relevante de petróleo bruto no mercado internacional, o mesmo não acontece com os derivados. O Brasil ainda não atingiu a autossuficiência, capacidade de refino, por isso nós importamos ainda uma série de derivados. O valor cobrado aqui nas bombas é livre, leva em conta outras variáveis. Além do preço do produto nas refinarias, há o imposto federal, o ICMS estadual, que é o mais pesado, o custo da mistura do etanol e o lucro das distribuidoras e dos postos. O desafio é ajustar esse quadro para caber no bolso do consumidor. O aumento pressiona ainda mais a inflação, mas para analistas do setor não havia alternativa. Em entrevista à Rádio Band News FM, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, explicou que baixar o preço cobrado pela estatal à força poderia comprometer não só o lucro, mas todo o investimento e até a operação da empresa. Ele defendeu a elaboração de políticas públicas para reduzir o impacto do reajuste. São mercadorias que elas são transacionadas mundo afora, por isso que elas seguem a tendência de mercado internacional. E o petróleo não é diferente. Se a gente começar a vender gasolina de graça, como a Venezuela fez, o que vai acontecer? A gente vai quebrar a Petrobras, né? A Petrobras que no final do dia todos nós somos acionistas. Uma nova era no automobilismo está prestes a acontecer. Uma temporada de novidades, nova aerodinâmica, novos pneus, mais ultrapassagem, mais velocidade, mais adrenalina. Todas as equipes na briga pelo título. Neste sábado e domingo, 11h30 da manhã, começa a temporada. Grande Prêmio do Bahrein, ao vivo. Fórmula 1 é Band. Liberação do FGTS e antecipação do 13º. As medidas do governo para compensar a inflação e o aumento dos combustíveis. Cotação do petróleo cai depois de atingir recorde. Bolsonaro diz esperar que Petrobras repasse essa redução. O presidente da Ucrânia diz que o país não vai poder entrar na OTAN, uma das motivações da Rússia para a invasão. Guerra entra no 20º dia. Cena dramática, o salvamento de uma mulher no meio da enchente. Quarta dose contra a Covid deverá ser aplicada em idosos com mais de 80 anos em São Paulo a partir desta semana. Descaso com doações em Petrópolis. Centenas de roupas e calçados deixados a céu aberto. Polícia combate lavagem de dinheiro do tráfico e mira apartamento em Praia de Santa Catarina. Produção de motos é a maior em 7 anos. Alta da gasolina ajuda a turbinar as vendas. Nas proximidades da capital da Ucrânia, uma cidade fantasma. Quase todo mundo foi embora. Boa parte da cidade está destruída. Tiroteios estão sendo ouvidos a todo momento agora. Bombas. A arte está transformando a maior favela do Brasil. Veja na série especial Sem Medo de Sonhar. Em um país pobre da África, ele concretizou os sonhos de muitos usando a arquitetura e foi premiado. O Jornal da Band está no ar. Um
fascínio da dança toma conta da galera em todo o Brasil. Começa a fase final da Dança das Feras. 6 casais no envolvente ritmo da salsa. A galera tá indo com tudo. E o super júri de olho em todos os passos. O nível tá muito alto hoje. Foi gostoso ver essa dança dele. Vou dar 10. Quarta, 8h30 da noite. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar pra cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Fortiviron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Fortiviron, você sempre pra cima. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque nós acreditamos que com inovação e tecnologia conseguimos facilitar o acesso a viagens, fazendo com que mais pessoas possam realizar seus sonhos. Através de uma plataforma exclusiva, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, possibilitando às pessoas a compra de passagens mais acessíveis. Por isso, na 123 Milhas, você não precisa ter pontos para comprar passagens a preços incríveis. Isso não é demais? Você consegue comprar sua passagem com super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outras pessoas a não perderem seus pontos. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Sábado, a sedução toma conta da noite no Cine Privé. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Uma nova era no automobilismo está prestes a acontecer. Nova aerodinâmica, novos pneus, todas as equipes na briga pelo título. Neste sábado e domingo, 11h30 da manhã, começa a temporada. Grande Prêmio do Bahrein, ao vivo. Fórmula 1 é Band. Boa noite. Boa noite.
A gente começa o jornal seguindo nessa história que o Datena mostrou da cena dramática de um resgate na enxurrada acontecendo num dos bairros mais tradicionais de São Paulo. O Felipe Garrafa está do alto com informações dos bombeiros, acompanhando tudo ao vivo. Conta pra gente, Garrafa. Oi, Lana, oi, Neg, boa noite a todos. Em frente ali ao Beco do Batman, um cartão postal de São Paulo. Olha só esse salvamento. Ali não são bombeiros nem nada disso, são pessoas que se sensibilizaram com essa mulher que estava saindo da farmácia, ficou presa na enxurrada e ela estava pronta ali para ser levada. Esses dois homens, era um formato líder de compaixão, vão ali e conseguem fazer o resgate. A gente já tem informação que ela está bem e agora está recolhendo o prejuízo do carro, mas isso é o menos pior, já que ela está viva e está bem. Uma chuva muito forte mais uma vez na cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros registrou 18 chamados para quedas de árvores, 15 chamados para enchentes e 8 chamados para desabamentos. Um deles, esse daí, olha só, um carro preto ali estava passando na rua quando de repente o muro do cemitério do Araçá, no Pacaembu, veio abaixo. É um dos maiores cemitérios da cidade de São Paulo, acabou atingindo este veículo, mas os bombeiros não contam nenhuma vítima grave em razão das chuvas desta tarde. Lana. Ainda bem. Obrigada, Garrafa. Imóveis de frente para o mar, comprados com dinheiro do tráfico. Uma operação da Polícia Federal hoje foi para cima da lavagem de dinheiro de uma quadrilha internacional. A Operação Vertigem cumpriu na manhã desta terça-feira 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Arapongas, no Paraná. Além do sequestro de um imóvel de luxo que foi adquirido, segundo a Polícia Federal, através da lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, a compra dos imóveis se dava em nome de laranjas, como forma de ocultar a identidade real do comprador, que seria um narcotraficante internacional de drogas, responsável inclusive por uma quadrilha especializada do envio de cocaína para a Europa, se utilizando do Porto de Paranaguá. A Operação Vertigem tem esse nome do fato dos apartamentos comprados pelos criminosos serem altas torres de luxo de Balneário Camboriú. Esta operação também é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no final de 2020 em diversos estados e também no exterior, no combate ao crime de tráfico internacional de drogas. Os envolvidos podem pegar de 3 a 10 anos de prisão. Foi recuperado hoje um arsenal que tinha sido roubado de uma fábrica em Minas. 164 armas e munição, carga avaliada em R$1 milhão. O roubo aconteceu numa rodovia perto de Belo Horizonte. 3 bandidos estão presos. E no Rio, a Nicole Tim acompanhou uma operação contra o tráfico internacional de armas. Era dali que bandidos remontavam armamentos vindos dos Estados Unidos para distribuir para traficantes, milicianos e assassinos de aluguel. A polícia descobriu que o grupo montava os armamentos usando uma impressora 3D específica para fazer armas, como estas que aparecem em vídeos de redes sociais. Segundo as investigações, a organização criminosa atuava enviando armas dos Estados Unidos para o Brasil por rotas marítimas e aéreas, passando pelos estados do Amazonas, de São Paulo e Santa Catarina. Os criminosos enviavam dinheiro para os Estados Unidos por doleiros. Um brasileiro, dono de churrascarias em Boston, recebia parte desse valor e repassava o outro montante para o grupo criminoso americano. Os valores que recebiam com o tráfico de armas eram então investidos em imóveis, criptomoedas, ações, veículos e embarcações de luxo. Um dos alvos da operação foi o policial militar reformado Rony Lessa, que já está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma câmera instalada em um carro gravou o assalto a um motorista de aplicativo no entorno do Recife. Preso na delegacia, o bandido foi reconhecido por outros 4 motoristas. Uma central de golpistas caiu hoje na capital paulista. Em segundos, este homem ficou sem o celular. O prejuízo bem no dia do aniversário dele não parou por aí. Horas depois, as contas bancárias já estavam zeradas. Uns 69 mil, quase 70.
E tanta facilidade tem atraído cada vez mais criminosos focados em roubar dinheiro assim, via Pix. O celular levado do nosso entrevistado foi encontrado no escritório de uma dessas quadrilhas do Pix, junto com outros 11 telefones roubados. A central do crime funcionava numa das salas deste prédio, no centro de São Paulo, e foi descoberta pela polícia a partir da prisão de uma mulher, na Avenida Rio Branco, também na região central da capital paulista. No local, a polícia encontrou outros 5 integrantes do bando usando os dados das vítimas em busca de dinheiro. Essa quadrilha era tão bem organizada que, segundo a polícia, conseguia movimentar apenas por mês R$1 milhão roubados das vítimas. Os 6 integrantes foram presos em flagrante e vão passar por audiência de custódia. A polícia pretende identificar as vítimas por meio de todo o material apreendido. 3 assaltos na mesma farmácia em menos de 6 meses em São Paulo. É isso mesmo. Dessa última vez, depois do roubo, o bandido foi gastar o dinheiro, sabe onde? Em uma boate a 200 metros da farmácia. É muita cara de pau. A polícia foi atrás e fim da linha para esse criminoso. Veja a sorte desse borracheiro. Ele está ajoelhado sobre um pneu e colocando ar para encher. De repente, o pneu estoura e joga o borracheiro para o alto com força. Ele não se machucou com gravidade. Que susto, hein? Aconteceu na fronteira do Brasil com o Paraguai. E segue o drama do transporte coletivo na Grande Salvador. Mais ônibus seguiram parados na garagem hoje cedo. De novo, mais de 30 mil pessoas ficaram a ver navios. Tiveram que dar um jeito para chegar ao trabalho. E o motivo? A crise nas empresas, que muitas vezes não tem dinheiro para colocar diesel nos carros. Uma escola infantil está sendo investigada por maus tratos na capital paulista. Vídeos mostram crianças chorando, imobilizadas por lençóis, presas em cadeirinhas no chão do banheiro. Ainda não se sabe quem gravou as imagens que viralizaram na internet. A escola vai ficar fechada enquanto durarem as investigações. A gente já cansou de mostrar aqui casos do golpe do Tinder. Hoje você vai saber o que as pessoas podem fazer para evitar ser a próxima vítima. Quando entrou pela primeira vez num aplicativo de namoro, Rodrigo sabia que era preciso cuidado. Ele conheceu a Ângela, que também estava atenta. Os dois pesquisaram bastante um sobre a vida do outro, até marcarem o primeiro encontro. Eu propus o cinema. Também para ela se sentir segura, né? Um ambiente onde tem pessoas e também assistir um filme sempre é legal, né? Mesmo marcando em um local movimentado, Ângela foi prevenida. Eu mandei a localização, aí eu mandei foto de como eu tava, tipo assim, pra minha amiga, falando, olha, eu tô assim, vai que acontece alguma coisa. Mas aí eu encontrei ele e deu tudo certo. O casal está junto há 4 anos. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Casos recentes mostram que criminosos usam aplicativos de namoro para golpes e até sequestros. Hoje os aplicativos de relacionamento permitem que você crie um perfil verificado, ou seja, que você vincule uma conta de rede social, Facebook, Instagram, dentro do seu perfil. É uma forma de você